Hello, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal da Teacher Min. Hoje, no terceiro vídeo da série sobre como falar datas em inglês, vamos aprender a falar os anos, já que eles têm maneiras específicas de serem pronunciadas. A regra geral para falar ano de 3 dígitos ou mais é dividir o número em 2 blocos, mas vamos estudar especificamente cada caso. Bom, vamos começar com o ano 1, que em inglês é dito one ou the year one. Os demais seguem a mesma lógica. 2, the year 2, 3, the year 3, 4, the year 4, 5, the year 5, 6, the year 6, etc. Esse the year é opcional, o uso dele ou não. Quando chegamos no 100, dizemos 100. O mesmo vale para 200, 200, 300, 300 e assim por diante. Isso só muda quando temos que falar as unidades dos anos. Por exemplo, 235, que é 235. Ou seja, você lê o primeiro número como se estivesse sozinho, o 2, e os outros dois juntos, 35. Outros exemplos, 178, 178, ou the year 178. 356, the year 356. 968, the year 968. Lembrando que o uso do the year é opcional. Os anos que correspondem aos milhares são lidos como números normais, isto é, 1000 é the year 1000, 2000 the year 2000, 3000 the year 3000, 4000 the year 4000, etc. Porém, ao chegarmos aos anos seguintes, até os terminados com 09, devemos ler assim: 1001, the year 1001, 1004, the year 1004, 1009, the year 1009, 2002, the year 2002, 2005, the year 2005, 2009, the year 2009. Assim, deve-se ler o milhar e a unidade, de modo que o uso do the year e do and é opcional. Porém, quando chegamos a anos como 1100, 1500, 1900, etc., ou seja, aqueles que terminam com 00, deve-se lê-los conforme a quantidade de centenas que são formadas. Por exemplo, 1100, the year 1100, porque 1100 tem 100 centenas. 1200, the year 1200, porque 1200 tem 12 centenas. 1300, the year 1300, porque 1300 tem 13 centenas. 1500, the year 1500, porque 1500 tem 15 centenas. 1800, the year 1800, porque 1800 tem 18 centenas. E assim por diante. Assim, separamos esses números em 2 blocos. Lê-se os 2 primeiros números, que correspondem à quantidade de centenas que o número total tem, e depois os 2 zeros, sendo que esse 00 é pronunciado como 100. Além disso, os anos que têm como último número um zero, como 1201, 1404, 1608, etc., devem ser divididos e pronunciados em 2 partes. Assim, lê-se os 2 primeiros números, usa-se ou para se referir ao zero e, por fim, fala-se o último número como uma unidade. Por exemplo, 1206, the year 1206. 1409, the year 1409. 1504, the year 1504. 1803, the year 1803. 1901, the year 1901, etc. Só cuidado para não confundir esse uso com os casos em que o número tem 2 zeros em seu meio, como 2009. No caso que acabamos de ver, a segunda parte dos números é dita como 01, 02, 03, etc. Ou seja, o zero é pronunciado como O. Por exemplo, 1708, 1708. No caso de 2 zeros no meio do número, o que devemos fazer é pronunciar o número de maneira normal, opcionalmente usar o AND e depois falamos a última unidade do número. Por exemplo, 2004, 2004. 2009, 2009. Agora, em relação a anos de 4 dígitos que não possuem zero, é necessário dividir o número em 2 blocos.
Por exemplo, 1976 dividimos em 19 e 76 e dizemos separado como 1976. Assim, por exemplo, 1999, the year 1999. 1982, the year 1982. 1758, 1758. 1496, the year 1496. 1243, the year 1243. E por aqui finalizamos mais uma de nossas aulas. Qualquer dúvida é só deixar no comentário e não esqueça de dar o seu like. Não deixe de conferir também o próximo e último vídeo, onde finalmente vamos falar sobre como formar datas em inglês. Até a próxima!